Há músicas que nos conhecem melhor do que qualquer pessoa, foram nossas confidentes, compreendem-nos os desejos, ouviram-nos as angústias. Perante a pergunta, o poeta Vasco Gato não soube dizer no momento qual a sua eleita, não porque não a tivesse, mas porque ao longo dos anos os temas importantes sobrepõem-se na nossa vida como camadas. Mandou uma mensagem mais tarde a dizer: a posteriori é sempre mais fácil, mas a música da minha vida poderia muito provavelmente ser esta, The Saddest Song dos Morphine. Assume que a música é mais fundamental na sua vida do que a escrita, quer escrever apenas quando tem algo para dizer e não fazer carreira disso, e o último poema de 13 páginas que editou é uma introdução ao mundo que o filho iria encontrar quando nascesse, na altura na barriga da mãe. A esfera oculta sussurra-lhe: que se foda a época, digo-te já, que se foda a sépia dos futuros. Eu quero aparecer no dia do teu nascimento, desarmado como uma árvore, sem outra missão que não amparar-te o susto, e dizer-te baixinho: bem-vindo ao continente dos frágeis, podes parar de nadar. Eu acho que finalmente, finalmente, desde o início da crise na Europa, está-se a falar de política. E só isso já é uma coisa boa que aconteceu. E acho mesmo que é um momento crucial para o futuro, porque se mantiver o curso tecnocrata muito centrado nas questões económicas, não é que a economia não tenha importância, mas a economia tem o limite do que é suportável para as pessoas e para uma nação, não é? E no caso da Grécia, acho que não vou dizer que concordo com tudo o que eles disseram, até porque não falo grego, não faço ideia de tudo o que eles estão a propor. Mas pelo menos conseguiram centrar o debate na questão do que é a Europa, como é que tem de ser a organização e os pesos entre os países e o que é que... E é engraçado ver o discurso do outro lado, dos americanos, por exemplo, que ficam um bocado estupefactos com como é que é possível... Eles, se calhar, pensam mais em termos de território, como se é uma federação, um território tão pequeno, com uma economia tão pequena, estar a pôr em causa uma coisa que é quase um continente, não é? Esse é o absurdo, acho eu, deste problema. Isso eu acho que já vinha de há um tempo, estava mascarado por todo o festim do crédito em que vivemos durante talvez 2 décadas, em que de facto as pessoas tiveram acesso a coisas de uma forma um bocado fictícia, porque a ideia do crédito, não é, do emprestar dinheiro, é sempre puxar o futuro para o presente. Nós andamos a comprar demasiado futuro, como sempre, e é a única forma de funcionar esta economia. Daí eu achar também que é um contrassenso de viveram acima das possibilidades. Quer dizer, se isso não fosse feito, a economia não crescia, é impossível de outra maneira. Agora, porque é que as pessoas não têm noção, se calhar, como é que eu ia dizer? Quer dizer, do buraco em que nos estão a meter a todos? Se calhar é essa a imagem. Isso eu acho que tem a ver um bocado com a importação. Aqui não se sente tanto na Europa, mas eu acho que se sente também, do American Dream, não é? A ideia de que qualquer um pode. E essa ideia atómica de uma pessoa por si só pode vingar, leva a que haja esse desligamento do que possa ser a decisão de princípios comuns sobre os quais deve assentar uma sociedade, e leva também a que, na análise das coisas, as pessoas pensem sempre não no este está bem, eu também quero estar bem, porque é que ele está bem? Porque eu estou mal, e se eu estou mal, ele não deveria estar bem. E é um bocado esse nivelar por baixo que esta concorrência sem pausa leva a que aconteça. E depois, se calhar, nessa luta realmente não há tempo nem espaço para pensar que, usando uma metáfora se calhar muito terrena, mas isto tudo é como um desporto, que não se pode pensar que num campo as pessoas começavam a jogar futebol, quer dizer, por acaso foi assim que começaram a jogar futebol, mas às tantas tiveram de decidir regras, não é? Essa ideia de que a dinâmica, o movimento por si só vai gerar alguma coisa, não. É preciso regras, e essas regras são a base do jogo. Mas hoje em dia o discurso é quase como as regras estão a empecilhar isto. Não, o que está a empecilhar é exatamente a deturpação das regras e a acumulação, no caso da riqueza, numa parte, acho eu, demasiado curta da população, e o resto
têm se calhar essa perspectiva de se eu não posso, mais ninguém pode. Não é? Se eu não tenho acesso a determinadas coisas, se alguém tem é porque está a roubar ou que tem demasiados privilégios, etc. Quando os privilégios deveriam ser, em certa medida, a base da convivência. Não é? Pois, é tramado porque há esse aproveitamento da esfera política ou da esfera partidária ou do poder como, ok, a insurgência ou a indignação pode ser uma boa válvula de escape. As pessoas fazem uns posts no Facebook, fazem uns cartazes, etc. E tudo corre porque, de certa maneira, já saiu por ali alguma tensão. Agora perdi-me. Eu penso, no caso da Grécia, o nível de apoio que aqueles contestatários estão a ter parte bastante de já não teres nada a perder. Eu acho que esse é um lado que nós raramente também temos. Isto vai apertando, a pessoa está tramada para chegar ao fim do mês, etc. E enquanto está nessa luta, não é? nessa passadeira, também não vai abdicando ou não vai verdadeiramente dando consequência à sua indignação. E esse é um lado também aliado a quem tem um empréstimo. Há uma série de camadas de formas, se calhar não de controlo ostensivo, mas de um certo controlo. Uma forma de prender as pessoas ok, podem barafustar, mas ainda vos temos aqui pela trela. Sempre lidei mal com a ideia dessa ideia da história se repetir. Mas de facto, se calhar, e aqui já vou ter uma perspectiva mais distante, se calhar estamos condenados todos a viver nesse teatro. Não é? E o teatro é essa repetição dos bons e dos maus, do período bom, do período mau, das pessoas que salvam os outros, das pessoas que condenam os outros. E se calhar esse é o teatro, de facto, da vida. Não sei, pelo menos da vida como a temos vivido neste tipo de comunidade há uma série de séculos, sim. Mas é engraçado, porque há uma parte nossa, se calhar vem da ideia se calhar dos monoteísmos, do cristianismo, a ideia de que o tempo vai levar uma redenção. Não é? Vai ter de haver um momento em que isto vai ficar bem. E não sei se isso acontece. Se nós pesarmos o nível de opressão hoje em dia com o nível de opressão numa sociedade feudal ou não sei qual será realmente. Podem dizer, mas hoje podes falar até, não sei, se calhar se este computador hoje em dia estava a ver uma notícia de que temos de ter cuidado em frente aos computadores e às televisões, aos smarts agora, aos smartphones, smart TV, porque tudo está a ser gravado. E isso, não sei, nessa linha imparável para a redenção, se calhar é um passo atrás, ou se calhar sempre houve mecanismos de minar o que deveria ser, de facto, a sedimentação de um valor da convivência, da ciência. Quer dizer, hoje em dia temos maior evidência, temos contacto com todas as descobertas, toda a tecnologia, e eu acho que esse mundo está preso ou está sufocado pela lógica do rato na passadeira a tentar chegar ao fim do mês, quando teríamos tantas possibilidades de ir muito mais longe, com o conhecimento que temos e com as possibilidades. Pois não faço ideia. E de facto foi um bocado tentar condensar, solidificar a contradição que eu próprio sentia na ideia de, a meio desta crise e desta questão toda que as gerações, enfim, tudo aquilo da demografia, que não vai haver gente para pagar não sei o quê, e toda a questão ambiental que já muito me incomoda, de repente ser pai. E isso é um contrassenso. Num certo sentido, se eu fosse consequente e racional, dificilmente, acho eu, alguém será pai, não sei. Ao mesmo tempo há uma imposição biológica e da história pessoal e do que é o curso de um amor, não é? E isso também tem de ser atendido e é nesse jogo que nós vivemos, não é? E então, quando escrevi esse livro, estava na ponderação de todos estes fatores, não é?
a pensar de uma forma exterior à minha volta, o cerco a apertar e quase o mundo que lhe vou entregar, de certa forma, não no sentido da posse, que é o meu mundo, mas que lhe vou proporcionar, ou para o qual o convidei, é de facto um mundo neste momento, e se calhar vai piorar, não sei, bastante agreste. Não é? Ao mesmo tempo, impõe-se logo a ideia de que, de alguma forma, tu, na relação com o teu filho, vais conseguir. Às tantas eu dou uma imagem, os três, a barca como três deitado. Há esse lado de que esse triângulo, essa relação vai ser uma boia, vai ser uma forma de, no meio do desabar, como no fim do Fight Club, não é? Aquilo, conheceste-me num período difícil da minha vida, e tudo a desabar, aí se calhar existe esse barco no qual podemos entrar e tentar passar no meio das ruínas, não sei. De facto dá, e isso eu escrevi antes sequer de o ver, não é? Mas é de facto, após o nascimento, isso há um lado de fortalecimento, mas isso se calhar é uma resposta muito biológica, não é? Uma questão muito muscular, quase de eu sou responsável por esta vida, então de alguma forma vai ter de ser possível. Não é? E essa é uma reação bastante instintiva, e ainda bem, porque é bom que sejamos feitos assim. Por um lado, sim, foi uma boia de salvação. Por outro lado, acho que não diminui a noção de que tenho de continuar a ter um sentido crítico. Eu não posso fechar entre fraldas e berços e coisas e está tudo bem porque agora tenho um filho. Quer dizer, não, seria a estupidificação do acontecimento. Então, por um lado, é a salvação porque dá força, não é? Dá a força de querer lutar. E ao mesmo tempo traz a exigência, ou se não reforça a exigência mesmo de estar atento e de pensar que à minha pequenina maneira alguma coisa tem de existir da minha luta e do meu confronto, do meu sentido crítico, com o intuito de tentar que isto fique um bocadinho melhor. Pronto, isto são coisas muito banais, mas é mesmo assim. Essa ideia, pois, é que isso de facto é, e no outro dia, bem, isto não interessa. Não, mas mesmo na análise desta crise, não é? O que eu penso muitas vezes é podemos discutir neste plano da política, dos partidos, da esquerda, da direita, etc. Mas se recuarmos um bocadinho e pensarmos que o que está aqui em jogo verdadeiramente é a nossa condição, e a nossa condição é efêmera e é de caminho para a morte mesmo. E isso pode-se fingir com mais ou menos carros de alta cilindrada ou saltos de bungee jumping, mas esse é o horizonte. E perante esse horizonte há e daí o continente dos frágeis, essa fragilidade que é constitutiva. E depois nós vemos a sociedade ou o nosso modo de vida organizado em torno de coisas que tendem para a eternidade. Não é? As dívidas públicas, por exemplo, os empréstimos para a casa a 40, 50 anos. Quer dizer, como é que alguém pode assinar e dizer que se responsabiliza por uma coisa de décadas quando a nossa vida depende de um sopro, de uma coisa, de uma válvula qualquer que fecha e acabou. E é essa não integração desta ideia de que estamos aqui precariamente, acho que essa é a raiz verdadeiramente de todos os nossos males, se calhar, que é o continente dos frágeis que não quer encarar essa sua natureza de precário, como eu dizia. Assim, e às vezes é tão raro ouvir essa questão no debate cotidiano destas temáticas das dívidas e das seguranças sociais, etc., que é um bocado assustador. Como é que nós conseguimos andar tanto tempo distantes da nossa natureza mais funda, não é? Isso é que é, de facto, razão de estupefação. Sim, se calhar porque no início é uma ideia namorada, não é? A ideia da morte é uma ideia com a qual, se calhar por ser pouco carnal no momento da adolescência, ali nos 20 e tais,
se calhar namorámo-la porque também não temos bem noção do que é que está verdadeiramente em causa. E então tornamos-nos muito densos em relação a ela e muito dramáticos, e é uma coisa muito depressiva, se calhar. E isso vai evoluindo para limpar o mato e de repente ficar na clareira do sim, eu vou morrer. Esse é um tema que não pode ser evitado, que tem de ser digerido e temos de lidar com ele, mas de uma forma, pelo menos é a minha tentativa, acho eu, não faço ideia em relação à escrita se isso passa, mas integrar isso como respiração, como libertação, não é? Isso como alinhamento de, quer dizer, o problema sei lá, de uma nódoa na roupa, quer dizer, há tantos casos perante a nossa condição basilar, isso é assim tão importante, é um lado libertador. Eu acho que essa relação com a morte vai tendo com o tempo, pelo menos foi tendo para mim uma margem de libertação. Sim. A ideia de mão, para mim, tem muito... não sei, a ideia do Levinas, do rosto, não é? A ideia do rosto como a presença do outro e que interpela, não é? E se calhar a mão também tem essa qualidade de algo que, por um lado, é utilizada cotidianamente e de uma forma muito imediata, e de repente uma mão tocar outra mão é uma questão em que se suspende todo esse lado laboral e cotidiano, e há ali qualquer coisa que ou acontece ou não acontece, e pode ser uma agressão, pode ser, enfim, é uma carga muito forte. Então a mão pode ser essa interpelação do outro e a forma de visitar o outro, e ao mesmo tempo na relação com a escrita, se calhar agora não tanto, mas durante algum tempo eu pensava não, a minha escrita nunca foi uma ideia de confessional, não é? Nunca escrevi para confessar algo da minha vida, para resolver algo da minha vida ou problematizar, no sentido de não fui capaz de qualquer coisa e então preciso de pensar sobre isso. Então a mão, por um lado, também era a possibilidade de algo acontecer de forma verbal que eu não controlava. Não é? E não sei se aí é a linguagem a apoderar-se da mão, porque acho que na escrita há sempre esses dois planos. Há um lado plástico, a linguagem a explorar-se a si mesma, ou a desenvolver-se, a tentar perceber que palavras é que convivem com outras, como é que encaixam. E depois há um outro lado mais sanguíneo, algo que entra ali pelo meio e entra quando entra e que dá vida àquilo tudo. Então a mão se calhar também é essa possibilidade de algo acontecer que eu não dominava e que eu não reconhecia, porque essa também é uma ideia importante para mim mesmo na fruição, que é a ideia não de calcar, não é? A ideia de fruir, ver um filme ou ouvir uma música e sentir aquele... Isso também pode ser bom, mas aquele conforto do isto é mesmo como eu sou. Isso para mim nunca teve muito interesse. Prefiro mais o lado obscuro do algo que me chama para algo que eu não sei o que é, e a ideia de entrar um bocadinho às escuras. E na escrita também isso me acontecia, que era... eu tinha, sabe, imagens ou conteúdos que eu não sabia que os ia dizer e tinha de lidar com eles e, enfim, está esse lado, não sei. Não sei, porque agora estou a pensar, isso pode ser curioso, porque a escrita se calhar nasceu a partir na minha vida também de uma timidez, não é? Um lado introvertido de como é que eu... era uma forma de entrar no mundo discretamente, não é? E... espera aí, agora perdi-me outra vez. Essa, de facto, é a abordagem que sempre me fascinou, que é como ser íntimo e próximo e conseguir tocar alguém ou chegar a alguém de uma forma quase ombro no ombro, não é? Sem estar a dizer que moro no número 12 e... não sei, essas marcas muito geográficas ou muito concretas
para mim até criam algum obstáculo na leitura. Agora falando do plano do leitor, então acho que o jogo era mesmo tentar mexer na intimidade sem a denunciar como é que eu ia dizer? Como escancarado, não sei, essa ideia do escancarado para mim não... até porque o valor de um Vasco, de uma pessoa, sei lá, por quem eu me apaixonei, falar dela de uma forma muito concreta, isso eu prefiro falar de facto com as pessoas e lidar com isso na minha vida. Não me parece que a escrita tenha esse papel. Para mim não tem, pronto, isto não é nenhuma tirada moralista, tem de ser assim, mas para mim não tem esse valor de ter de criar bandeiras da minha vida pela escrita fora. Eu estive aqui, fiz aquilo, li aquilo. Isso para mim não tem interesse. Isso cada vez se foi impondo mais, essa ideia, esse distanciamento em relação à escrita de... sei lá, se calhar nos 20 e tal anos havia quase um assalto. Eu lembro que fazia notas e estava sempre com ideias e frases e era muito solicitado pelas palavras. Isso foi desaparecendo e tenho uma relação bastante tranquila com não escrever, passar períodos sem escrever. Porque não sei, acho que uma das consequências de se ler, sim, de se ler muita poesia, e também li muita filosofia que estudei, mas há um lado de sentir que o que está ali verdadeiramente em jogo não é a escrita, a leitura, as ideias expostas no papel, mas algo que deve ser transposto para a vida, não é? Algo que deve ser assimilado e integrado na vida. E esse é o caminho para mim mais essencial. Não me interessa nada escrever, acordar, escrever para ter não sei quantos livros publicados e ter toda uma carreira literária, quando se isso implica, ou se isso não é acompanhado, pelo menos, de um comprometimento na minha vida, nas minhas relações, de algo que também é um bocado indefinível, mas do que é que possa ser uma carga poética, do que é viver de uma forma que se calhar equivale à exigência máxima da interrogação e do confronto com a morte e com a possibilidade de, pela mão, chegar ao outro. Nunca respondo que escrevo sequer, ser poeta então ainda menos, é uma ideia... Eu acho que é do Yeats que tem aquela coisa de acabar de escrever um poema e talvez acabar de escrever para sempre. Isso cada vez mais é assim, o poema é ali uma luta e termina e se calhar nunca mais se vai voltar ali, pelo menos essa é a minha relação. Então jamais responderia escrevo ou sou poeta, etc. Por isso a minha pacificação é total em relação a deixar de escrever. Embora também sinta que há uma inquietude dentro de mim que precisa de exprimir, se calhar pode ser pelo pegar uma guitarra e tocar ou ter uma boa conversa, quer dizer, é um bocado fluido, não é? Pode ser pelo poema, pode ser por várias formas, não sei. E foi escrito, acho que já disse isso numa entrevista, foi escrito não com a ambição de ser poemas para publicar, etc. Era uma ideia de compilar, sob a forma de versos, algo que eu precisava de dizer e aconteceu de uma forma bastante natural e rápida. E só depois é que comecei a pensar, por que não divulgar, não sei, passar para fora, mas não era essa a raiz, de facto. A tradução foi... Olha, começa um bocado, estava a falar da música e tem um bocado a ver com isso também. Que foi Jorge Reis Sá, das Quasi. Na altura nós tínhamos um gosto, na altura, e se calhar ainda temos, um gosto comum que eram os Red House Painters. Pronto.
E às tantas surgiu a hipótese de publicar as letras das canções e o Jorge convidou-me para fazer a tradução das letras. Ele fez o livro, eu traduzi. Essa foi a primeira experiência assim de tradução. E depois, anos mais tarde, eu tinha acabado um outro trabalho, estava meio sem saber para onde é que ia a minha vida. E de repente o Jorge liga-me também, tenho um livro que queres traduzir. Nunca tinha pensado propriamente nisso como uma ocupação mesmo. Sempre foi difícil para mim ver o que é que ia fazer mesmo. E pronto, e a partir daí comecei e fui aprendendo enquanto fazia. Também é uma circunstância que foi assim mesmo, quer dizer, não estudei para ser isso, embora sempre tenha gostado de línguas e estudei alemão, quer dizer, eu tenho alguma facilidade e gosto por descobrir e aprender línguas. E de repente, pronto, era tradutor. E se calhar agora se me perguntarem no café, é o que eu vou dizer, é que sou tradutor. E gosto. Isso para mim não é diferente da experiência do leitor não profissional, quer dizer, eu leio coisas porque tenho de ler, mas de qualquer forma a leitura de coisas muito boas para mim sempre foi estimulante, fosse para estremecer e não saber bem o que fazer, como para de repente, por causa de um verso ou de uma frase ou de uma história, escrever algo, mas também pode vir de um filme ou de uma música. Acho que aí há mesmo um choque em cadeia, não é? Tu vês, ou chega-te algo que é avassalador e que é bom, e isso pode perfeitamente depois catapultar-se para algo que tu fazes. Acho que aí há uma via aberta mesmo para... Ou seja, pode haver o esmagamento de algo muito bom que te imobiliza, não é? Tu dizes, isto é tão bom, não vou fazer nada. Ok, isso é bom sentir isso também, é bom pôr-nos nesse lugar que é ótimo, de contemplação, é? De perceber, isto é fascinante. Ao mesmo tempo, também não acho que devamos ceder a essa ideia, quer dizer, todos podemos e devemos fazer aquilo que nos apetecer, não é? E se queremos, por algum motivo, escrever porque lemos algo bom ou fazer, isso para mim não tem nenhuma ideia de travão. A tradução e o facto de diariamente ter de teclar imenso e de ler imenso, já em termos de tempo e de espaço mental, isso foi diminuindo o meu vagar para escrever, isso claramente. Vai ocupando muito o dia, vai ocupando a cabeça e sim, a escrita fica muito mais para acontecimentos pontuais. Acho que o livro que mais me marcou como tradutor foi A Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Não só porque, na verdade, não tinha lido o livro, né? Eu tinha visto o filme e de repente a pessoa pensa, realmente o filme veio daqui e ler e não é necessariamente... não tem exatamente a mesma direção. E o livro acaba por ter uma dimensão com a qual se lida mais proximamente da estranheza, não é? A estranheza da linguagem, do dialeto que ele inventou, a partir de palavras russas, etc., que é o dialeto falado pelos jovens, e isso, na tradução, foi um desafio por essas camadas de linguagens. Não é? Ele estava a tentar trabalhar o russo, ou integrar o russo na fala inglesa, e de repente ter que puxar isso para português e manter alguma fluidez nas imagens, nas expressões idiomáticas, pronto, todo esse jogo fez-me ganhar muito tempo de confronto com opções e com a tentativa de respeitar e ao mesmo tempo reinventar em português o que era esse desafio que está ali implícito na escrita. Acho que aí a culpa é do meu pai. Eu cresci com o meu irmão, que é um ano e meio mais novo. Crescemos ambos. O meu irmão acabou por seguir essa via, estudar composição
e foi a fundo na música, mas crescemos numa casa em que o meu pai tinha primeiro vinis, depois CDs e tem uma coleção enorme e tinha não só a coleção como o gozo enorme de ter uma boa aparelhagem e de ter os momentos de agora vamos ouvir música, não é só aquela ideia de um ruído de fundo, não é? Agora para tudo e vamos ouvir música. E então isso se calhar ficou de uma forma muito integrada e sim, se calhar é a expressão artística ou é aquilo que mais me acompanha e que eu namoro de uma forma de gostar de tocar, mas estranhamente e até gosto de perceber as coisas. No caso da música, se calhar falta-me uma curiosidade maior de aprender verdadeiramente a linguagem. Se calhar por lidar com tantas linguagens verbais. No caso da música, tentei foi acontecendo assim, preservar uma relação muito pouco comprometida no sentido de ir experimentando, não é? Ir tocando, saber os acordes, etc. Mas não sei ler música, não sei como é que se constrói teoricamente uma melodia ou esse lado nunca me apelou de forma irresistível. Mas a ideia de pegar na guitarra e tocar é uma coisa que agora tenho feito menos, mas que sempre foi salvadora, sempre foi redentora. Lá está, quem escreve se calhar admira isso na música, quem faz música admira o lado substancial e concreto de uma palavra, não é? De uma frase. Mas a música tem esse lado bastante etéreo ou fluido que não se tem de explicar, não se tem de defender aquilo que se está a fazer, não passa por esse caminho, é simplesmente tocar e o som acontecer e isso basta. Epá. Se calhar há uns anos tinha a resposta imediata, agora não. Agora não tenho assim o tema. Não, se calhar sim. Se calhar sim, nos momentos assim. Sim, ainda recentemente voltei a ter um questionamento mais fundo e uma meditação mais sobre mim, né? Esse lado fechado. E de facto os Red House Painters têm essa banda sonora perfeita para como é que eu ia dizer? De uma forma secreta e discreta também, expor completamente a fragilidade e também porque acho que ele opta sempre por soluções, não sendo uma música ou uma construção complicada, opta sempre por soluções que não são óbvias. E esse lado por um lado recebe-te, por outro lado deixa-te um bocadinho desconfortável. Então, se calhar, sim, não me importa nada de voltar sempre aos Red House Painters. Sim, eu sei, foi a única letra que eu escrevi em cadernos, sabes, aquela coisa na escola, eu tinha a letra do Rei, tipo, toda escrita e sim, também. Por ter traduzido as letras e quando ele veio cá fazer uma série de concertos e acabámos por andar com ele no Porto, Coimbra. Mas isso eu também nunca tive a ideia do ídolo de pedir o autógrafo, mesmo futebol, que é uma coisa que eu adoro. Nunca tive propriamente isso. Acho que tive 1 ou 2 autógrafos, mas era mais a minha mãe, tipo, arranjar o autógrafo de não sei quantos. Embora eu goste muito das coisas e de autores, também não mitifico assim tanto. No caso de andar nesses concertos com o Mark Kozelek, uma pessoa com a sua história e não foi assim um encontro ao nível da música, nem tem de ser, não é?
Prefiro a música. Pois era um bocado o que eu estava a evitar dizer, mas é uma pessoa como tantas outras, com os seus pânicos, e ele tem alguns. E lembro-me de estarmos em Coimbra, num bar onde ele foi tocar, e de repente aquilo devia ser uma noite meio normal, não é? Havia bilhetes vendidos, mas também se calhar se podia entrar para estar ao balcão a beber um copo. E havia lá, não sei, uns 20 verdadeiramente atentos, a olhar para o palco, a ouvi-lo, e outros estavam a beber copos e a conversar e a fazer barulho. E ele foi mandando umas bocas, aquele lado resingão dele, até que desistiu e aquilo, acho que as pessoas começaram a mandar bocas também do balcão. E ele saiu do palco e eu fui ter com ele ao backstage e ele a dizer: vai buscar a guitarra porque eles vão-me roubar tudo. Então o pânico dele era assim, perder tudo, algures em Coimbra. Sei lá, não tenho assim. Também não me privei assim tanto, não tenho assim uma noção tão grande de quem é que ele será. Percebi que ele tem as suas aflições, as suas manias, mas não o conheço, não faço ideia, não sei. Não, Red House Painters, claramente. Sim, sendo que algumas coisas, não totalmente. Mas Red House Painters, eu acho que sim. Algumas coisas mais recentes que ele, não sei, já me parece assim muito, especialmente no sentido vocal, fica assim um bocado pastoso e chato. Pronto. Isso não acontece, acho eu, na fase Red House Painters. Epá, de repente, estou-me a lembrar acho que é uma banda chamada Equals, instrumental, gostei bastante. Toca ali um bocadinho numa outra banda que eu gosto bastante, que são os Explosions in the Sky. Os Viet Cong também gostei. Agora sei, tenho que ver aqui nos MP3. A minha memória com as noites mal dormidas anda um bocadinho em baixo. Os Other Lives, não sei se. Agora tem um álbum mais eletrónico, mas os dois álbuns anteriores têm canções fabulosas, sobretudo uma chamada, que é o nome do álbum, Tamer Animals, que é uma canção que eu ouço sempre como nova e emocionante. E também os Timber Timber, que não sei, já devem ter uns 5 álbuns, não sei, mas não evolui muito, mas é sempre bom. Aquele lado de uma boa guitarra, um bom som de amplificador e chega. De cinema não, mas se calhar, como não faço ideia se tem algum ponto de contacto, mas como ambição, e tem um livro, A Prisão e Paixão de Egon Schiele, e acho que as imagens, os quadros do Egon Schiele têm esse caráter violento e frágil ao mesmo tempo. E aí, se calhar, pronto, são imagens que me inspiram bastante. São imagens que me dão um desafio. Eu acho que sim, foi uma amiga minha italiana que era completamente louca por ele e não sei, é capaz de me ter oferecido um postal ou uma coisa assim, e a partir daí, pronto, comecei a investigar e a ver e sim, gosto imenso. E a história dele também, o facto de ter morrido novo, mas toda a questão de ter retratado os corpos, não é? E também jovens, e houve ali uma série de questões de hoje em dia, sim, e na altura também de pedofilia ou não sei. Não entrando muito por aí a tentar a via criminal, mas o lado porque isso aí é inerente à experiência humana, da pulsão erótica, e
e ser possível retratar isso nas suas mais variadas formas e também na sua relação com a morte. Não é? O erotismo como tensão e força contra a morte. Não é? Contra a morte e também pela morte. E esse é um jogo que ele consegue deixar transparecer bastante bem e que me fascina logo. Epá, mas já não tenho assim... Na altura era capaz de ter mais presente, já lá vai há algum tempo. Não, mas dentro da filosofia, claramente, e foi aquilo que sempre me fascinou durante o curso, também por ter tido um professor fabuloso de filosofia antiga. Mas eu acho que assim, o Platão é todo o jogo inicial da filosofia, não como um calhamaço ou uma coisa esquemática e muito fundamentada, etc., mas como essa florescência da vida, não é? Do diálogo, da ideia do confronto com os outros, de pôr à prova as nossas ideias, as ideias dos outros, e pensar o papel da filosofia não nos livros, mas na rua, como usando a personagem do Sócrates, mas se calhar é isso que falta, voltando ao início da conversa e do confronto com a mortalidade e a ideia de que andamos aqui todos a funcionar ao arrepio da nossa marca mais indisfarçável, se calhar não faria mal olhar outra vez e trazer o Platão aqui para o Conselho Europeu. Os gatos ainda estão a beber leitinho, ainda são muito pequenos, mas fizemos alguns concertos, e nascem os gatos de sermos os três, eu, o meu irmão e o meu primo, sermos gato de nome e de termos, tenho a ideia que sim, que aprendemos, eu e o meu irmão a tocar guitarra pelo meu primo, e sempre tivemos esse lado da música. E então agora entramos cada um com o seu ofício. O meu primo Rui na eletrónica, o meu irmão na guitarra e eu vou dizendo poemas meus e traduções e pronto, tentamos construir alguma paisagem sonora, alguma coisa que se estende sem tempo. A ideia de era ser uma base improvisada, pronto, e meter ali as palavras e as palavras puxarem os sons atrás das palavras e pronto. Mas ainda estamos muito no início, mas é uma coisa que eu gostava imenso de fazer mais. Pois isso foi períodos em que tinha mais folga orçamental e fui... Por acaso lembro-me de estar a dizer isso a um amigo meu, epá, não sei se vou ter muito mais trabalho, mas comprei agora um amplificador porque agora tenho dinheiro. Tipo, comprei um amplificador que queria e a ideia é, mas vais ficar sem trabalho e estás a comprar. Mas há que aproveitar os momentos em que temos algum dinheiro para comprar coisas que ficam. E de facto, acho eu, amplificadores e guitarras não têm prazo, vão ficar. Se calhar isso é o mais sensato e é o mais correto de fazer, não sei. Será que é? Não sei, para te safares nesta sociedade ou neste modo de vida, claramente. Agora, eu não tenho jeito nenhum para essa ideia da poupança e de fruir mais tarde, porque, não sei, sinto o interruptor no dedo e ele pode saltar a qualquer momento e isso para mim não faz muito sentido andar a construir os 60 ou 70 e tal anos, quando agora é que tenho a oportunidade de ter um amplificador, ligar uma guitarra e tocar.